Muito bem, mais uma vez quero desejar aí um feliz sábado para toda a igreja. Dizer que estou muito feliz hoje de estar aqui podendo compartilhar a palavra com vocês. Já faz um tempo que eu não tenho a oportunidade de pregar aqui no sábado de manhã. Nós estamos ali com a igreja do São Francisco, que desde abril já está funcionando todo sábado. E como é uma igreja que está começando, um bebezinho, a gente esteve ali os primeiros meses quase que todo sábado lá. Mas nesses últimos meses aqui, que tivemos vários batismos, estivemos aqui. E hoje é muito bom poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Abra sua Bíblia no texto que nós vamos estudar hoje, em 1 João. Livro de 1 João, a cartinha de 1 João. Lá pertinho do livro do Apocalipse. Capítulo 4. Deixe o texto aberto aqui. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Bom, semana passada nós tivemos aqui um batismo muito lindo, né? Várias pessoas vieram aqui falar e dizer, olha, que lindo que foi. Fazia tempo que a gente não tinha um batismo no sábado de manhã, assim tão especial como foi esse, o coral cantando, tantas pessoas se entregando a Jesus, foi realmente inspirador. E durante o mês de setembro, nós tivemos aí cerca de 59 batismos aqui na nossa igreja. Juntando todos os que tivemos, foram 4 sábados com batismo. E foi uma bênção poder receber esses irmãos. Agora, visitando as pessoas, preenchendo as fichas de batismo, cada vez que uma pessoa, ela aceita o batismo, nós visitamos, preenchemos uma ficha, onde vai ali os dados da pessoa, para que ela possa agora fazer parte, né, dos membros da igreja, e ali também nós fazemos uma série de perguntas que testam o preparo e também a aceitação pelo batismo. É o que a gente chama de voto batismal. Depois ele é repetido aqui diante de todos, e fazendo ali várias fichas, visitas e tudo mais, você acostuma com aquelas, são exatamente 13 perguntas que formam o que a gente chama de, digamos, a essência, o cerne da fé adventista. E uma das perguntinhas, fazendo ali, me chama muito a atenção. Não sei se vocês já lembram do dia que vocês preencheram a ficha, para quem já foi batizado. É a perguntinha número 12. E essa perguntinha me fez assim, eu ficar pensando em cima dela. E eu queria conversar um pouquinho sobre o que está por detrás dela, nessa manhã com vocês. Bom, está aí na tela, né? Lá na ficha, você tem aí o desenho de uma ficha batismal. Na parte inferior, ali onde tem as perguntas, a número 12. E essa número 12, a pergunta é simples, ela é muito pequenininha, e ela diz o seguinte, vocês estão conseguindo enxergar ali? É uma imagem, então não está tão nítido, mas diz o seguinte: procura manter um bom relacionamento com os seus semelhantes. É uma pergunta. Você procura manter um bom relacionamento com os seus semelhantes? E eu fiquei pensando assim, poxa, parece que essa pergunta está fora de lugar, porque você tem 13 perguntas que testam o conhecimento da doutrina, aceitação da doutrina, fala ali dos mandamentos, do sábado, da questão de dízimos e ofertas, a questão da trindade, enfim, e de repente uma perguntinha: você procura manter um bom relacionamento com os seus semelhantes? E eu sempre fiquei assim, poxa, mas essa pergunta parece que está fora de lugar. Mas pensando e repensando, eu entendi o seguinte: não, essa pergunta faz muito sentido. Faz sentido demais. E essa pergunta também deve fazer parte do cerne da fé adventista, não só a fé adventista, mas a fé cristã. E faz realmente muito sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você conhece uma pessoa pela, assim, primeira vista, ou você está conhecendo ali um colega de trabalho, quem sabe um vizinho que está chegando, alguém que você senta do lado na igreja, você nunca viu na vida, alguém que você vê pela primeira vez, você tem um primeiro contato. O que te chama mais atenção nesse primeiro contato naquela pessoa? A aparência, a roupa que está vestido, o que você mais aprecia num primeiro contato com uma pessoa? Claro que com o tempo a gente vai conhecendo, vai sabendo como que a pessoa é, vai se aprofundando na amizade, mas à primeira vista, assim, o que mais, poxa, olha que pessoa legal que é essa pessoa. O que faz você gostar de uma pessoa num primeiro contato?
O que te faz assim admirar uma pessoa num primeiro contato? O que salta aos olhos assim para você? Quem sabe a aparência, a roupa que está vestido, ou a maneira como uma pessoa te trata? Eu fiquei pensando e eu disse o seguinte: aquilo que mais me chama atenção quando eu vejo uma pessoa pela primeira vez é como ela me trata. Existem pessoas que têm assim a habilidade de fazer você se sentir importante, de você se sentir bem. Poxa, olha que pessoa gentil, simpática, querida. Olha como que ela me recebeu, olha como que ela está me tratando. Mas tem pessoas que têm a habilidade de fazer a gente se sentir para baixo, se sentir diminuído. Não existe, não sei se já aconteceu com você já, alguma vez. Eu lembro, por exemplo, de uma igreja que a gente visitou. Nós estávamos aqui, os pastores da igreja mesmo, fazendo uma visita. Fomos numa conferência, num lugar distante, e visitamos uma igreja que tinha naquela cidade, que era bem conhecida. E vamos lá para ver como que é e tal, conhecer essa igreja. E uma coisa me chamou a atenção. Quando eu cheguei na igreja, a gente sentou numa igreja relativamente grande. Estávamos ali em 6 pessoas. Sentamos assim num banco mais profundo, meio escondido, meio querendo não ser percebido. E de repente chegou uma senhora de uns talvez 50 anos, não é tão senhora, uma jovem senhora, vai lá. Sentou do nosso lado e começou a conversar. E aí, como que é o nome de vocês? Da onde que vocês são? Sabe, e a gente ficou olhando, a pessoa está interessada na gente, né? E começou ali a fazer perguntas, e olha, como é que vocês ficaram conhecendo aqui? Como é que vocês vieram parar aqui? E que legal, olha que maravilha. Que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Olha só, a nossa igreja é assim, é assado. Deu uma explicada na igreja. Depois que termina aqui tem isso, tem aquilo, durante essa semana. Seja bem-vindo, olha que bom. Deu um abraço forte, saiu e aí foi assistir o culto. Quando terminou o culto, essa mesma pessoa voltou e disse: eu posso fazer uma oração com vocês? Posso orar com vocês? E ela fez uma oração linda, assim, agradecendo a Deus, dizendo: olha, são filhos amados, e que bom que eles estão aqui, Senhor, acompanhe eles. A visita deles deixou a gente muito feliz. E eu fiquei pensando assim: nossa, mas que maravilha, que pessoa. Eu não sei se a igreja me ganhou, mas a pessoa me ganhou. Não é maravilhoso? Não tem lugares assim que você vai, que você se sente gente, se sente valorizado? Então essa gentileza, a maneira como que se trata, talvez seja uma característica, a característica mais importante para uma pessoa assim a uma primeira vista. É bem verdade que a própria Bíblia vai dizer para nós que a grande característica, o grande testemunho que a igreja, que um cristão pode dar, é essa habilidade de tratar bem, de ser gentil, de ser carinhoso, de ser simpático, sem mesmo conhecer a outra pessoa. E de fato é isso que faz as pessoas olharem para a gente e dizer: poxa, essa pessoa tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa especial na vida dessa pessoa. Não é assim? Tem um famoso aí que o pessoal usa uma frase, diz bastante, né? Se usa muito em palestras. O famoso monge budista lá, Dalai Lama, ele diz o seguinte, de acordo com muitos, nessa frase é dele: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Isso ele está falando em relação ao mau testemunho que muitas vezes dão, ou que uma boa parte dos cristãos dão. Estou falando aqui da igreja adventista, mas a cristandade em geral. Pessoas que pregam um amor, que falam de um Deus que ama, mas que não demonstram em pequenas ações, ou assim, sabe, em grandes ações também. Enfim, às vezes é mais fácil você fazer grandes ações, porque você é visto, do que pequenas ações quando você não é visto. Mas ele fala isso em relação a esse mau testemunho que muitas vezes a cristandade, boa parte da cristandade dá. Se fala de amor, se fala de um Deus de amor, mas na maneira de tratar se faz totalmente o contrário. E infelizmente hoje a gente tem muitas pessoas que não dão um bom testemunho como cristãs. Eu estava pensando sobre isso e disse: quer saber, vamos conversar um pouquinho sobre isso com a igreja nessa manhã. Especialmente porque, como pastor, vou abrir meu coração, a gente é muito bem tratado pela igreja. Como pastor, a gente é muito bem tratado. Quando as pessoas vêm falar com a gente, sempre é com muito carinho, sempre é com polidez.
quando as pessoas solicitam, pedem alguma coisa, às vezes não, né? Mas a maioria das vezes, vamos dizer assim que 99% das vezes, um pastor é bem tratado, muito bem tratado. Talvez no passado fosse até mais, mas eu posso dizer, não tenho nada do que me reclamar, eu sou muito bem tratado. Inclusive quando a gente vai na casa, o pessoal dá muita comida, a gente até ficou meio gordinho, né? Mas a gente é muito bem tratado, é uma bênção. Mas às vezes acontece o seguinte, uma vez eu fui fazer uma pregação em uma igreja que não é aqui em Curitiba, é no interior, e as pessoas não sabiam quem era o pregador, enfim, fui convidado para pregar, mas ninguém me conhecia lá. Ninguém sabia que eu era pastor da igreja, eu era pastor adventista. E quando eu cheguei na igreja, uma igreja pequena, a pessoa assim, cumprimentou de qualquer jeito, eu entrei, sentei, ninguém falou nada, sentei do lado de várias pessoas, numa classe, as pessoas, parecia que eu estava invisível assim, sabe? Não sei se você já se sentiu invisível. E, de repente, apareceu então alguém que sabia quem eu era, que tinha convidado para pregar na igreja, e me chamou de pastor. Na hora que me chamou de pastor, já veio o professor da classe da escola sabatina. Ô pastor, que benção que você está aqui com a gente, seja bem-vindo. Aí já vem outra pessoa, que legal, olha, o pastor é da onde? E já começou. E eu disse, poxa vida, olha, ser pastor faz diferença, hein? Infelizmente às vezes acontece isso. E eu fiquei pensando, poxa, eu gostaria que todo mundo tratasse todo mundo como trata um pastor. E eu disse, esse vai ser o título da mensagem: trate o seu irmão como você trata o seu pastor. Seria uma boa maneira, né, da gente tratar as pessoas. Eu disse, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa verdade. A maneira como a gente trata as outras pessoas revela muito quem a gente é. E, infelizmente, às vezes, no ambiente de igreja, que deveria ser o lugar mais simpático, mais atencioso, mais, amoroso do mundo, a gente tem brigas, nós temos, às vezes, competição, às vezes a gente tem grosseria, e aí vai. Não é incrível isso? Uma vez aconteceu algo assim que me chamou muita atenção. Foi para acabar, como diz aí a galera mais jovem. Foi para acabar. A gente estava tendo uma Santa Ceia, bonita, maravilhosa. Você sabe que Santa Ceia é a cerimônia do amor, a cerimônia do bom relacionamento. É o lugar mais importante onde a gente celebra a unidade. E no final da Santa Ceia, uma pessoa procurou a diaconisa, dizendo, olha, eu fui ancião já, e eu gostaria de pegar aqui alguns pãezinhos, um pouquinho de suco, para levar para uma pessoa que não pode vir à igreja, levar uma ceia, uma Santa Ceia. A gente tem esse hábito, depois que tem a Santa Ceia, alguns anciãos visitam pessoas que não podem vir à igreja para levar a Santa Ceia e fazer lá a domicílio. E essa pessoa procurou então a diaconisa no final, pedindo ali um pouco dos emblemas para poder fazer essa visita. Bom, ele foi para a diaconisa, e a diaconisa, ela perguntou, você é ancião da igreja? Porque a igreja toma muito cuidado, somente ancião ordenado pode fazer essa cerimônia a domicílio, ou na igreja também. E ele disse, olha, eu já fui ancião no passado, em outra igreja, mas uma vez ancião, sempre ancião, me dá aí o kit, para me levar para tal pessoa. E a diaconisa disse, olha, é que a gente tem uma regra, né, da igreja, não pode, então acho que é melhor você conversar com algum pastor, né, para ver se você pode fazer isso, com todo jeito. E a pessoa disse assim, como assim? Eu já fui ancião e eu não posso? Uma vez ancião, sempre ancião, como assim? E fez ali uma espécie de um barraco, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, olha, está tratando a irmã assim para levar a Santa Ceia para alguém. Pois bem, ele foi atrás da gente, conversou comigo. Mas quando conversou comigo foi um doce, né? Olha, pastor, eu gosto muito de visitar as pessoas em casa e tal, será que a gente explicou tudo ali com todo o coração? Disse, irmão, que bênção, hein? Acho que pode sim, vamos ver como é que funciona aqui. Aí conversou com outro pastor, conversou com outro ancião, a gente fez ali uma espécie de uma mini comissão e disse, ok, irmão, está liberado, é uma coisa tão nobre, né? Pois bem, ele voltou para a diaconisa e disse assim, viu? Consegui a liberação. A diaconisa olhou assim, né? E eu fiquei pensando, olha só que cúmulo chega. Você está numa cerimônia de Santa Ceia, a pessoa quer levar uma Santa Ceia, e agindo assim com o irmão.
Trate os outros como você trata o seu pastor. O que falta para a gente poder ter esse clima onde a gente é um testemunho, onde nós seríamos um testemunho para o mundo, onde nós cumpriríamos a missão? Bom, aí falta aquela palavrinha chamada amor. Falta amor. Eu quero nessa manhã estudar com vocês, de forma rápida aqui, um texto que é a partir do verso 7 até o verso 12, que desafia eu e você a tratarmos os outros de forma diferente, a olharmos para os outros de forma diferente, e a darmos esse testemunho que o mundo tanto carece. Vamos aqui então, nessa manhã, dar uma passada nesse texto e a gente vai aprender alguma coisa. 1 João 4, do 7 até o verso 12, vamos ler. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Texto conhecido, e aqui João começa apresentando uma tese, uma constatação, algo muito importante que ele mesmo aprendeu na vida dele. João era o discípulo do trovão, e virou o discípulo do amor. Ele passou por uma transformação ao estar em contato com Jesus. E aqui ele traz uma tese para mim e para você. Ele diz o seguinte: olha, quem ama é nascido de Deus, ou seja, quem ama é filho de Deus. Mas quem não ama é filho do diabo. Quer ver só? Se você virar uma página para trás, capítulo 3, verso 10, ele vai falar exatamente isso. 3, verso 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Portanto, se você não ama seu irmão, você é filho do diabo. Tese dura, né? Se ama, é nascido de Deus. Se ama, é filho de Deus. Se não ama, é filho do diabo. É uma tese muito dura, uma constatação muito dura. Mas para João não tem meio termo, sabe? Ou você está de um lado ou você está do outro. O próprio Jesus ensinou isso: ou você ajunta ou você espalha. Não tem meio termo. Ou você ama ou você não ama. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Duro isso, mas é a Bíblia que está dizendo. Como você sabe que é filho de Deus? Se ama. Como você sabe que não é filho de Deus, que é filho do diabo? Se não ama. Simples assim. Bom, qual é o contrário do amor? Alguns dizem é ódio. Ódio seria um extremo, né? Mas no meio termo aí seria talvez indiferença. Alguns dizem o contrário do amor é indiferença. É tratar o outro com indiferença, fazer de conta que não existe, que não é importante, que não está nem aí. Para Deus, ódio e indiferença está dentro do mesmo pacote. Não tem como estar no meio termo. Se você é indiferente com alguém, ou se você odeia, para Deus é a mesma coisa. No dicionário de Deus, de João aqui também, o nosso escritor, isso é o contrário do amor. Indiferença, ódio. E se você tem indiferença com o próximo, se você odeia o próximo, está dentro do mesmo pacote. E portanto, filho do diabo. E assim, ele explica o porquê. Ele vai dizer o seguinte: porque quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Para João, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa e ela se chama Deus. Logo, se você está conectado a Deus, se você está ligado a Deus, é natural que você ame. Se você não está ligado a Deus, não está conectado nele, não vai acontecer. Quer dizer, a gente até pode amar como o mundo ensina, um amor egoísta, um amor que escolhe quem trata bem, mas aquele amor de Deus, não tem como. É como uma televisão, simples assim. A TV tem ali o seu conector que você liga na tomada. Se está ligada na tomada, está puxando energia, ela funciona. Se está desligada, não funciona. Se você está conectado a Deus, logo você vai amar. Se não está conectado a Deus, não vai amar. Portanto, quem comigo não ajunta, espalha. É uma tese dura, mas é isso mesmo. Bom, depois João, a partir do verso 9, ele vai fazer algumas definições do que é o amor, para a gente entender melhor. Vamos lá.
verso 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Que ele está fazendo uma espécie dando uma definição do que seria esse amor. Veja, nisto se manifestou o amor. É assim que o amor aparece, é dessa forma que o amor se manifesta, é assim que eu expresso o amor. E para João, fica bem claro aqui que amor não é apenas dizer que gosta de alguém, ou dizer aí que está apaixonado por alguém, jurar amor por aí. Não é só um sentimento. Amor é uma atitude, porque ele diz o seguinte: nisto se manifestou o amor, em que Cristo, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Envolve atitude, envolve ação, envolve entrega, envolve fazer alguma coisa em benefício do outro, fazer algo pelo outro. E Deus fez isso. Deus é maravilhoso. Amar é olhar para o outro como alguém importante e fazer algo para beneficiar ou para fazer essa pessoa ainda mais feliz. É atitude, é ação. E Deus fez isso. Deus deixou o seu trono de glória, o seu esplendor no céu, a sua adoração, e desceu de lá e veio a essa terra, e empoeirou as suas sandálias aqui, viveu entre nós e assumiu o nosso lugar na cruz, pagou a dívida que era nossa, ele assumiu, ele se entregou. E sabe, Deus fez isso porque ele viu em nós valor. Ele olhou para nós e disse assim: quer saber, essa pessoa vale alguma coisa, essa pessoa tem valor, então eu vou lá e vou salvar ele, vou me entregar, vou agir em favor dele, para que ele possa ter vida, e vida em abundância. Então Deus agiu, porque ele viu valor em nós. Ou seja, queridos, amar é ver valor nos outros, é ver que o outro é importante, e agir em relação ao outro, fazer algo em relação ao outro, para que essa pessoa seja ainda mais feliz. Bom, imagine que você vai num brechó comprar algumas roupas, e você entra lá e você ali encontra muitas roupas. Bom, lógico, a gente vai procurar as melhores, você começa a fazer uma seleção ali. De repente você vê uma roupa meio rasgada, meio assim, alguns rasguinhos ali, quem sabe algumas manchas, e você diz: não, essa aqui não presta, não quero, essa aqui também não, e você começa a descartar, essa não, essa não, essa não, até que você acha uma boa, e você diz: opa, essa aqui tem valor, né? E você vai lá no caixa e paga um valor por ela. Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou para esse brechó do nosso mundo, e mesmo as camisetas velhas, mesmo as camisetas manchadas, mesmo aquelas roupas que talvez muitos não valorizariam, e Deus disse o seguinte: eu valorizo. Eu posso colocar um remendo, eu posso lavar ela, eu posso colocar um tira-manchas, eu posso fazer alguma coisa, e essa camiseta vale, eu vou pagar por ela. Foi isso que Jesus fez. E isso é amor. Isso é amor. Não é eleger aquilo que me traz algum benefício. Não, é acreditar e dar valor àquilo que não tem valor, e fazer algo, pagar por aquilo ali, dar valor àquilo ali, fazer algo. É isso que Jesus fez. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A pessoa que está do teu lado aí, é uma pessoa importante? O que você acha? A pessoa que está do teu lado é importante? Bom, se você conhece a pessoa que está do lado, fica um pouco mais fácil de dizer, né? É importante, é minha esposa, é meu esposo, é minha filha, meu filho. Essa pessoa é importante? É? Então olha para ela e diz assim: você é importante. Você tem valor. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. O presidiário que está lá, por ter cometido um monte de crimes, é importante? E o mendigo que vive na rua e cheira muito mal, que às vezes senta num ponto de ônibus
em algum lugar, numa praça, ou até dentro de uma igreja do teu lado, é importante? E o chefe chato é importante? E aquele irmãozinho crica da igreja, é importante? E aquele colega de trabalho folgado, é importante? E a pessoa que tu nunca viu na vida, e você passa por ela na rua, é importante? E o vizinho, que nem te olha na cara, é importante? Você poderia dizer, não sei, eu não conheço ele, não sei quem é ela, não sei quem é ele, como é que eu vou saber se é importante? Mas eu queria dizer uma coisa para você, Jesus Cristo deu importância para todos. Quando Jesus Cristo olhou para cada pessoa desse mundo e decidiu descer até aqui e morrer por ela, essa pessoa passou a valer o preço do sangue de Jesus. Essa pessoa é importante? É importante? Todos, até o chato, até aquele que você não bate muito as ideias assim, é importante? É importante. Logo, se essa pessoa é importante, eu tenho que dar valor para ela, eu tenho que fazer algo por ela, eu tenho que demonstrar que ela é importante. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser assistente social, ficar fazendo tudo, resolvendo os problemas todos dos outros, mas no mínimo, tratar a outra pessoa com amor, tratar a outra pessoa com carinho, ser amável, ser gentil, ser educado, ser polido. Você está entendendo? É nessas pequenas coisas que a gente manifesta o amor. Bom, João continua, verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui, João, ele dá uma outra definição de amor, nisto consiste o amor, em que Cristo, certo? Não em que nós tenhamos amado, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação. Aqui ele está dizendo quando que o amor deve entrar em ação. Quando que o amor deve acontecer? Em que momento? Em que lugar o amor aparece? Quando que ele deve se manifestar? É comum eu devolver amor quando eu recebo ele. Alguém me ama, alguém me faz o bem, alguém me beneficia, eu fico grato, eu fico feliz e eu devolvo amor. Isso é comum acontecer. Isso é fácil de acontecer, relativamente fácil, é uma gratidão. Mas para João, o amor, ele não é uma reação. Amor para João é uma ação, é uma força motora. Vem antes de eu receber algo. E foi assim que Jesus fez. Antes mesmo de nós termos nascido, antes mesmo de nós tentarmos obedecer os seus mandamentos, antes mesmo de nós sonharmos em entregar a vida para Ele, quando éramos pecadores, avarentos, egoístas, e mesmo quando continuamos sendo assim, esse Deus continua amando. Antes, muito antes de você nascer, esse Deus amou. Quer dizer, Ele amou antes de você oferecer motivos para Ele amar. O amor não acontece quando eu respondo, embora amor gere amor. Se eu amo, isso vai levantar gratidão e vai trazer mais amor. Mas para João, o amor é uma força motriz, é algo que vem antes, um primeiro passo. Não preciso esperar que alguém faça algo por mim, que alguém me ofereça algum motivo. O amor de Deus é esse, Ele faz antes de ter motivos. Portanto, se a pessoa que está do meu lado não me oferece nada, é aqui que entra o amor em ação. Se a pessoa que eu nunca vi na vida está do meu lado, se eu fizer bem para essa pessoa, tratar ela bem, não vai fazer diferença nenhuma. É aqui que entra o amor. É aqui que o amor real existe. Quando eu faço sem motivos. Quando eu faço, mesmo tendo motivos para não fazer. Isso é amor. Está entendendo? E Jesus fez isso. Antes mesmo, Jesus foi lá e me amou. É como, por exemplo, uma mãe que está grávida. Você já viu uma grávida dizer assim, olha, eu vou esperar o filho nascer primeiro, ver se é bonito para depois amar ele. Vocês já viram isso já? O comum não é isso, né? A mãe está grávida, ela já ama o filho antes de ver a cara do filho. Antes de saber como é que ele vai ser, se vai ter o nariz grande, se vai ser careca, se não vai ser. Não está nem aí, ela ama.
E quer saber, de tanto amar, de tanto amar, de tanto amar, antes de conhecer, quando o filho nasce, pode ser o mais feio do mundo, o que a mãe diz? Nossa, é muito lindo. De tanto eu amar, aquilo fica lindo. Fica lindo. É isso, amor gera amor. O amor verdadeiro é esse, que vem antes. E ele faz assim, sabe? Deus é assim também. Ele olhou para mim, nem sabia como é que ia ser. Quer dizer, Deus sabia, né? Não vou falar heresia aqui. Mas antes do mundo conhecer a nossa cara, antes da gente fazer alguma coisa na nossa existência, Deus disse assim, ó: eu amo você. Você é lindo. Você tem valor. Você presta. Não interessa a situação, a circunstância, como é, como não é, tem valor. E quando a gente sente esse amor produz efeitos, produz mudança. Quando a gente olha para alguém com amor, esse amor nunca fica sem resposta. Esse amor vai gerar outro, vai gerar mais amor. Vai gerar uma resposta de transformação. Bom, aí João vai fazer agora um apelo no versículo 11, e a gente já vai para o final da nossa mensagem. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Filho, esse é um apelo, ó. Se Deus nos amou de forma tão maravilhosa, você também tem que amar o outro que está do teu lado. Você também tem que fazer isso. E aqui talvez está o problema de muitos não entenderem, não compreenderem, não mergulharem no amor de Deus. Não beber desse amor todos os dias, não mergulhar nesse amor, não entender, não compreender esse amor. A Bíblia conta uma parábola muito interessante que dá para a gente aplicar para esse momento. Está lá em Mateus, eu não vou ler tudo, só vou citar. Mateus 18, 23 a 35, depois você pode ler. Que é uma parábola muito bonita. Nessa parábola, um homem deve 10.000 talentos para um rei. 10.000 talentos. Muito dinheiro. E ele não tem como pagar. É uma dívida impagável. Esse homem, então, ele se joga nos pés do rei. Porque o rei diz, olha, você não tem como pagar. Vende ele como escravo, a esposa, o filho, para pagar a dívida. É o máximo que ele pode fazer. O homem se joga nos pés do rei e pede misericórdia. Tenha pena, tenha misericórdia, né, seja amável, me perdoe. E o rei diz, tá bom, está perdoado. Mas aí aquele homem sai e encontra um servo dele, logo ali na esquina. E esse servo devia 100 denários. O homem pega o servo pela colarinha e diz, me paga o que tu deve. Mas eu não tenho como pagar agora. Dá um tempo que eu consigo. Não. E ele então pega aquele homem, agarra pelo colarinho e diz, olha, prendam ele, até que ele me pague. É até boba essa afirmação, como é que ele vai pagar se ele está preso, né? É tanta idiotice, o ódio é assim. E aquele homem então não tem piedade de alguém que deve ele. O rei fica sabendo do fato e diz, como assim? Eu perdoei, tive pena, compaixão dele que me devia 10.000 talentos e ele deve, o servo lá devia 100 denários e ele não teve piedade, como assim? Ah não, vai lá, pega ele e joga ele no calabouço. Voltou atrás no perdão. E essa história ensina pra gente o valor do perdão e do amor ao próximo, do amor ao próximo. Interessante, nessa parábola, a proporção da dívida. 10.000 talentos é o que o homem devia para o rei, e 100 denários o que o servo devia para o homem. 100 denários era uma moedinha, o denário era uma moedinha que se ganhava num dia de trabalho. Então, trabalhou um dia, ganha um denário. Para poder pagar aquela dívida, 100 dias de trabalho. Era uma dívida alta, mas pagável. 10.000 talentos, para vocês terem uma ideia, um talento, ele vale 60 milhões de, ou melhor, 60 mil denários, ou melhor, desculpa gente, um talento, 6.000 denários, 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Para uma pessoa ganhar 60 milhões de denários na época, ele tinha que trabalhar 60 milhões de dias.
Isso daria 164 mil anos trabalhando. 164 mil anos trabalhando de sol a sol para pagar a dívida. Quem consegue trabalhar 164 mil anos? O cara teria que viver mais ou menos 2.000 vidas. Uma média de 80 anos aí, 90. Teria que trabalhar 2.000 vidas para poder pagar. Ou seja, uma dívida impagável. Mas Deus, aqui na figura do rei, perdoa essa dívida impagável. E Ele não tem capacidade de ter misericórdia para alguém que devia 100 denários. A mensagem aqui é o seguinte: como eu não posso perdoar, ou como eu não posso amar, demonstrar carinho para alguém, sendo que eu, que sou tão terrível e que tenho uma dívida impagável, fui perdoado e fui tratado com amor. Essa é a questão. Esse é o apelo de João. Ele diz assim: se Deus te amou de tal maneira, como que você pode olhar para o outro, por mais terrível que a outra pessoa seja, e não ter compaixão do outro, não ter amor pelo outro, não olhar para o outro como alguém digno de amor? A minha dívida é impagável. O amor que Deus demonstrou para mim é inestimável. Eu posso dar um pouquinho para o outro também. E aqui João então vai agora fazer uma conclusão do texto. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Interessante aqui. Primeiro João, ele faz uma conclusão. Olha, ninguém jamais viu a Deus. Vê Deus assim, olho nu, né? É uma afirmação forte. As pessoas não veem Deus. Você anda por aí, se fala de Deus, se prega sobre Deus, mas ninguém vê Deus a olho nu. Ninguém pode tocar em Deus. Mas aí João vai dizer o seguinte: apesar das pessoas não poderem ver Deus, tem uma maneira que as pessoas podem ver Deus. Tem uma maneira que elas conseguem reconhecer Deus. Opa, Deus está aqui. Sentir Deus. Qual é a maneira? Ele diz o seguinte, ó: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João aqui apresenta o ciclo do amor. Esse ciclo do amor para João começa o ciclo do amor começa assim: o amor de Deus nos constrange. Eu entendo, eu compreendo a profundidade, o tamanho do amor de Deus por mim, e esse amor é constrangedor. Ele vai me dizer assim: olha, você é tão terrível, você é uma pessoa que tem maldade no coração, que tem veneno na língua, você é uma pessoa que peca toda hora, que faz maldade toda hora. Olha como Deus te enxerga. Deus olhou para você uma camiseta velha, rasgada, e disse: quer saber, eu vou remendar essa camiseta, eu vou mudar ela, eu vou lavar ela, eu vou dar valor para a vida dela, eu vou pagar o preço do meu sangue por ela. Deus me dá valor. Olha o tamanho do amor de Deus. E sabe, Ele tem planos, e mesmo quando eu continuo magoando o coração de Deus, Ele continua acreditando em mim, me tratando com bondade. Basta eu abrir os olhos, eu abrir a Bíblia, eu vou ver isso. Se esse amor é tão maravilhoso, querido, ninguém é tão terrível que eu não possa pelo menos tratar de uma forma educada, com o coração, de forma simpática, gentil. Claro, eu posso ir além, eu posso fazer muito mais, eu posso seguir o exemplo de Jesus e me doar, me entregar por essa pessoa. Se eu sinto esse amor, eu vou amar o próximo. E aí, a Bíblia diz: se você amar o próximo, Deus vai se manifestar em você. Deus vai permanecer em você, Deus vai estar em você. Ou seja, você vai ficar parecido com Deus, você vai ter a aparência de Deus, e as pessoas vão ver quem? Deus. Aqui está Deus, aqui está o amor de Deus, elas vão poder sentir. E aí João diz: sabe o que vai acontecer? Deus vai te aperfeiçoar. Você vai se transformar numa versão melhor do que você é. Você vai se transformar numa pessoa digna, numa pessoa realmente que a vida vale a pena, a vida faz diferença.
E esse ciclo continua, porque desde que você esteja sendo aperfeiçoado, você vai sentir ainda mais o amor de Deus, vai amar ainda mais o próximo, vai parecer ainda mais com Deus, e essa é a caminhada do amor. Esse é o ciclo do amor. É assim que as pessoas vão reconhecer, vão poder interagir com Deus. Olha que privilégio maravilhoso. Querido, você é Deus andando por aí. Desde que você entenda esse amor e você decida também viver esse amor em pequenos ou em grandes gestos. O meu desejo sincero é que todos nós possamos tratar as pessoas, conhecidas, desconhecidas, merecedoras do amor ou imerecedoras, como se fosse o próprio Deus. Já pensou se o mundo fosse assim? Já pensou se essa igreja fosse assim? O que as pessoas lá fora viriam? O mundo está carente de amor. E eu quero desafiar você nessa manhã a primeiro mergulhar nesse amor maravilhoso de Deus, entender como Ele te ama, e a tomar uma decisão de ser mais amável, de ser mais amorável com o próximo. Como seria um mundo com tanta gentileza assim? Eu sonho com esse mundo, e eu quero te desafiar. Bom, vou chamar o João Paulo aqui, meu amigo, vai cantar uma música para a gente terminar a nossa mensagem dessa manhã. E essa música, ela é uma oração, é um chamado, é um apelo, é uma entrega para Deus, nesse sentido. Eu queria que você ouvisse essa música e que você olhasse para todo mundo que anda ao teu lado, quer seja dentro da igreja, na vizinhança, no trabalho, na rua, como irmão que somos diante de Deus. E que você dissesse assim: Senhor, nessa manhã eu quero aprender a amar, eu quero amar mais, eu quero ser aperfeiçoado, quero ser melhorado. E tome a tua decisão com Deus, faça as suas análises e se entregue nas mãos de Deus nessa manhã.